Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula de interpretação textual. Na aula de hoje, nós trabalharemos quadrinhos, tirinhas e também charge, que é muito recorrente aí nas questões de vestibular. Partindo disso, a gente vai para o conceito de quadrinho. O que é realmente os quadrinhos? A gente vê hoje muito falar de quadrinho, ter reuniões de HQs, como a maior Bienal aí que está tendo, de encontros de jovens que gostem da mesma coisa, que gostem de heróis, que gostem de desenho animado. Então, hoje, o público é muito mais amplo, né, e inverte muito. É muito espaço, muitas pessoas que gostam daquele mesmo roteiro, daquele mesmo pensamento sobre HQs, quadrinhos, etc. Sem falar que hoje, com a modernização que nós temos sendo enorme em relação a adaptações de quadrinhos e tirinhas para dentro do cinema, existe uma vastidão ainda maior. Então, hoje tem clubes, né? Tem os meninos que gostam da Marvel e as meninas também, né? Tem outros que já preferem a DC, tem uma rivalidade ali entre os dois quadrinhos. Também temos aqueles quadrinhos como a Turma da Mônica, que é muito comprado, é uma revistinha criada por Maurício de Souza e muito vendido no Brasil. Né? Teve aí a nova versão dela, que é a Turma da Mônica Jovem, também já apropriada para os temas jovens, né? Para os temas específicos. Então, hoje nós vamos ver o conceito de quadrinho. As histórias em quadrinhos, ou também chamada pelos nerds, né, entre aspas, pelas pessoas que gostam bastante desse tema, HQs, normalmente estão associadas à narração apresentando textos e imagem, que estabelece uma ideia de complementaridade, gênero muito popular entre crianças e adolescentes, e também entre adultos, né? Hoje o público ampliou muito. São comumente encontrados em jornais, revistas e sites, ou até mesmo a venda do próprio gibi, que eu trouxe aí como exemplo a primeira exibição do gibi, que é o do Homem-Aranha aí, a primeira revistinha do Homem-Aranha. Então, aí nós temos uma vastidão enorme. Temos heróis e mais heróis, inclusive, esses heróis estão saindo, como eu falei, né, das revistinhas para produção cinematográfica, por meio de série, de filme, né, é uma vastidão ainda muito grande. Então, hoje a gente vê um nível bem mais de desenvolvimento desses quadrinhos em questões de divulgação. Né, como tem esse caso aí da Comics, né, que são feiras, são pontualidades, né, um número bem grande de pessoas que frequentam, que vão para poder assistir palestra, ver até os próprios atores que interpretam os personagens. Então, o conceito hoje de quadrinho é muito mais amplo. Como surgiu o quadrinho, né? A gente se pergunta aí, quando a gente fala de interpretação textual, por que falar de histórico de quadrinho? É muito interessante a gente também compreender de onde surgiu essa cultura, né, do quadrinho, como a gente vê esses quadrinhos. Então, o quadrinho, ele começou com o pintor e poeta William Bruce. Lançou suas historiotecas que logo se popularizaram por toda a Europa. Bruce foi o primeiro artista da história de quadrinho totalmente profissional e realmente popular. Uma de suas criações mais famosas é Max and Moritz, que Olavo Bilac traduziu para o Brasil, para Juca e Chico. Contribuiu para a difusão do gênero nos Estados Unidos. Então, aí a gente vê, quando a gente trata de Olavo Bilac, a gente está falando ali parnasianismo, então ali foi o finalzinho ali daquela época do século XIX, então a gente tem aquela ideia de que no século XIX já estavam começando a pensar e produzir as histórias de quadrinhos. Então aí o primeiro criador de histórias de quadrinhos foi Bruce. Então Bruce ele acabou trazendo dois personagens e aí depois ali eles começaram a ficar mais famosos e ali a partir daquele momento começou a expandir mais. Mais para frente, outro personagem que ganhou grande destaque não só nos desenhos animados, né, mas ele ganhou também algumas tirinhas bem raras, mas ganhou, que foi o Mickey Mouse. Então, aí a gente tem uma evolução muito grande das HQs, né, das revistas em quadrinhos, em nível de desenvolvimento
dos séculos, né, nas viradas do século. Hoje nós temos no Brasil uma das grandes revistinhas, como eu já citei anteriormente, que é o caso aí da Turma da Mônica ou até do Menino Maluquinho, uma das grandes produções brasileiras, que é reconhecida não só no Brasil, mas reconhecida em outros países. Né? Tem revista da Turma da Mônica hoje traduzido para o alemão, para o inglês, para o espanhol. Então, a gente vê uma diversificação muito grande na publicação de HQs. Então, o que é o quadrinho em si? O que são HQs? Trata-se de uma narrativa, ela é feita por desenhos sequenciais, então vai utilizar, como a gente já estudou antes, então agora eu tenho mais tranquilidade de falar, que é uma linguagem verbal e não verbal, em geral no sentido horizontal e normalmente acompanhada de textos curtos, de diálogos e algumas descrições na situação. Convencionalmente apresenta no interior de uma figura chamada balões. Então, nós vamos ter também as extinções dos balões a partir desse momento. Tem balão de fala, balão de narrativa, balão de pensamento. Quando a gente vai para o lado ali dos animais, como o Snoopy e o Garfield, a gente vai ver balões de pensamentos, né? Então, Gatuno também é outro personagem criado lá, né, na Espanha. Então, vai ser bem interessante a gente ver essa diversificação em questões, né, de quadrinho, de HQs, e também essa diversificação através dos balões, né, como expressão daqueles personagens. E hoje aqui eu coloquei muito aqui imagens de HQs voltadas para os heróis, né, para o lado de herói, que é muito vendido e hoje é um nível muito alto de comercialização, de bilheterias, né, no caso aí do Homem-Aranha, o ano de 2021 foi recorde em bilheteria, então é um dos quadrinhos que ganha muita fama, não só nos quadrinhos, mas também nos filmes de heróis. Então, qual é a finalidade do quadrinho? Quando a gente fala de quadrinho, qual é a sua finalidade em si? A finalidade do quadrinho é difundido em revistas e jornais. Os quadrinhos se tornam um dos mais importantes veículos de comunicação de massa e criar uma linguagem própria com uma série de signos inovadores, em grande parte incorporada posteriormente pelo cinema, como eu já falei antes, né? Hoje nós temos uma vastidão aí de HQs, de heróis ganhando espaço dentro do cinema. Temos aí séries, por exemplo, série do... Acho que é do Demolidor, tem série também da Mulher Gata, tem a série de Batgirl, tem a série também do Arqueiro, então tem muita diversidade. Hoje nós temos também dentro do cinema os filmes de heróis, né? Um dos maiores, mais concorridos aí é os Vingadores e a Liga da Justiça, né? Tem uma briga ali entre elas por ser abrangente em todos os seus personagens. Mas a gente às vezes se esquece de que esses filmes foram baseados em revistas em quadrinhos, em HQs. Então, quando a gente fala em HQ, a gente também fala dentro do cinema que algumas adaptações cinematográficas só foram criadas, só foram evoluídas a partir dos quadrinhos. Então, pela televisão, pela publicidade. Então, hoje nós utilizamos como exemplo da publicidade a Mônica em si, né? A Turma da Mônica em si, ela vai estar dentro da publicidade. Às vezes a gente encontra o miojo, né? Que é o macarrão instantâneo, como algumas pessoas chamam. Temos também dentro dos picolés, né? Os picolé, às vezes aparece o Snoopy lá, e isso torna cada vez mais chamativo para as crianças. Então, o público que mais gosta de desenhos, que mais gosta de tirinha, essas coisas, são crianças. Então, às vezes, as empresas acabam trazendo para dentro da publicidade essa questão dos personagens em quadrinhos. E aqui nós temos vários exemplos, né? Temos a Mônica, o Snoopy, o Garfield, temos vários outros. Então, como surgiu as tirinhas? As modernas tirinhas, de forma, nasceram nos Estados Unidos em 1894, como resultado de uma batalha entre dois gigantes da imprensa americana, o Joseph, dono do New York World, e William, proprietário do Morning Journal. Em janeiro daquele ano, o Word começou a publicar histórias e quadrinhos em seu suplemento domiciliar, colorido e ilustrado. Em maio do ano seguinte, Richard Altacolt
passou a produzir para o Word a tirinha At Trick in Hogan's Alley, que tinha como um de seus principais personagens um menino oriental de 7 anos vestido num camisolão. Mais tarde, os americanos passou a ser chamado de Yellow Kid e se tornou bastante popular. Então a gente vê aí, saindo um pouco dos HQs e indo para as tirinhas, a gente vê uma maior amplitude com relação à criação dos quadrinhos, né, com a criação das tirinhas. Então aí vai surgir a primeira tirinha que era o chamado de Yellow Kid. Então era um menininho oriental que vestia uma blusa muito grande, parecia uma camisola amarela. E aí ali começou a se popularizar dentro do jornal, né, um dos dois jornais ali, e ali surgiu uma rede enorme de tirinha, que depois essa tirinha chega até o Brasil, e um dos primeiros ilustradores de tirinha brasileiro é o Maurício de Souza. Transformação. Na década de 30, essas tiras e dominicais começaram a ser colecionadas em revistas, dando origem ao primeiro Comics Box. Esses primeiros gibis tiveram grande sucesso e logo o material disponível não era suficiente. Surgiram então os estúdios especializados na produção de histórias, produzindo especialmente para páginas de revistas. A liberdade de usar a página, ou seja, livre das restrições da tira, permitiu aos quadrazitas um salto criativo. Então, nesse momento aí, a gente pulou, né, um salto muito enorme para ocorrer as grandes produções de gibis. E aí começou a criar as primeiras empresas específicas para a criação de tirinhas e de gibis para o jornal, para acompanhar o jornal. Muitas das vezes vinha sempre na última página, ou às vezes vinha na página de entretenimento. Tá? Era muito comum, e hoje também ainda é muito comum. Se você pegar um jornal, você vai ver lá que existe ainda as tirinhas lá naquele jornal. Então, neste momento também, vale ressaltar que surgiu a pop art. Para quem não sabe o que foi a pop art, vale a pena estudar e relembrar, porque também surgiu nesse período aí das criações das tirinhas. E aí vai surgir as tirinhas coloridas, com mais vibrações, que é um estilo aí da pop art. Vamos para os conceitos, né? Conceito de tirinha. Trata-se de uma curta, uma sequência narrativa de quadrinho em geral, faz uma crítica ao valor social, tem uma publicação bastante regular, são como histórias em quadrinhos, então são com histórias em quadrinhos, porém são mais curtas, às vezes só tem 3 quadrinhos, ou às vezes 4, no máximo 5 quadrinhos ali para exemplificar. Então ali são chamados de tirinha. Elas são divulgadas em jornais, revistas e hoje, com a inovação e transformação, a gente também pode ver na internet. Então, a internet afora também utiliza as tirinhas. Temos a tirinha de humor e temos a tirinha crítica social. Vamos ver a diferença de uma para outra. Na primeira tirinha, a gente vê um diálogo entre o Garfield e o seu dono, né? Aí o rapaz fala: o dia está escuro, chuvoso. Tem um rato sentado na janela. Então, tocando um saxofone. Aí o Garfield fala, né? Pensa no caso. O dia está perdido, pedindo blues. Então é um humor, né? Irônico. O John tava falando ali a todo momento, pega Garfield, o gato, o gato, o rato tá ali e tudo mais, mas o Garfield diz, não, está ótimo para tocar blues hoje. Então é meio que uma ironia, né? Que o gato ele é visto como um predador para o rato, mas no caso do Garfield ele levou com maior ironia. Isso ocorre muito, né? As tirinhas de humor, mas também ocorre muito das críticas sociais, que é o caso aí da tirinha de Mafalda. A Mafalda falando para o ursinho, né? Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Então, nós vemos aí uma crítica social, né? Não só em nível de desmatamento, mas também em nível econômico, em nível social, em nível
biodiversidade, por exemplo. Então, nós temos aí vários tipos de críticas sociais dentro dessa tirinha. As tirinhas de Mafalda são sempre voltadas para a crítica social. Então, quando você vê uma tirinha de Mafalda, tenha em mente que ela está fazendo crítica a algo específico, a alguma coisa, ou está falando de algo que acontece dentro da sociedade. Continuando o conceito de tirinha, ele vai ter sempre balão, o uso dos sinais gráficos convencionais, como as onomatopeias que a gente já estudou em figura de linguagem, vai estar presente aí em sons, dividido aí por os personagens, né, e tudo mais. Tem as calhas, que para a separação dos quadros, utiliza aquelas calhas, que não são os quadrinhos, tá, gente? A calha é o nome daquilo ali. Uso de cartela ou recordatório, para expressar a voz do narrador, que é sempre envolvido numa caixinha, e ali aquela caixa é sempre um narrador que está narrando a história, que está contando a história, ela vai sempre aparecer ali. E tem também os diagramas versáteis dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena. Então, vai ter ali também a dramaturgia, os diagramas, né, o fundo da tirinha. No caso aqui, nós vamos ter um fundo branco, mas muitas das vezes a gente vai ter um fundo mais colorido, fundo mais cheio de bolinhas. Então, a gente usa isso aí como diagrama vertiçários. Então, são muito utilizados e recorridos nos quadrinhos. Temos aí o exemplo, depois você pode dar uma pausa e voltar novamente para entender, né, para olhar e compreender melhor e fixar melhor na mente. Mas temos aqui vários tipos de balões, de pensamento, de grito, de fala, né, tudo mais. Temos aqui duas tirinhas para a gente dar uma analisada. Quando eu vejo um pobre fico com o coração apertado, eu também deveria dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Aí a menina vai e fala, né, para Mafalda: para que tudo isso? Era só escondê-los. Então, olha a crítica social pesada, né, e ferrenha, com relação aos moradores de rua, né? Vamos esconder para ninguém ver que existe essa mazela, essa marginalização social. Então, tem sempre voltado para aqui, crítica. Lembrando que Mafalda, ela sempre vai ser uma personagem que critica tudo, que reflete tudo, filosofa tudo. A próxima tirinha é do Snoopy, né? O Snoopy e Charlie Brown. O Charlie Brown fala pro Snoopy: é uma pena que tempo ficar esperando uma carta de amor ao lado da caixa de correspondência. Ela nunca vai chegar. Eu sei dessas coisas, sou um especialista. Que triste que sou um especialista nisso. Então a gente percebe aí, né, dois personagens, a gente ia ver dois personagens diferentes, nós temos aí também os balões de conversas, as expressões faciais no rosto de Charlie Brown, né, e de Snoopy também, de espanto no segundo quadrinho. Então a gente vai ter toda essa noção quando a gente está interpretando uma tirinha. Temos outra aí que é o Agar o Terrível. A esposa vai e fala: Agar, vá cortar a madeira para o fogo. E o Agar responde: o que lhe dá o direito de me dar ordem assim? Ela responde: frango assado e polinho para jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. Então ele sempre vai trazer também a ironia, tá? O Agar o Terrível é uma ironia, sempre traz o tom de irônico de humor, tá? Ele é uma tirinha mais para humor. Temos também essa outra tirinha de Calvi e o de Haroldo. Não, o Calvi, ele vira para o Haroldo e fala: eu não entendo esse negócio sobre morte. Se todos nós vamos morrer, qual é a razão de viver? Aí os dois pensam, né, ficam reflexivos, e depois ele finaliza: eu não sei, bem, tem fruto do mar? Eu não sei porque ainda converso com você antes do jantar. Então, aí tem uma ironia, né, um humor, que traz aquela brincadeira toda, traz um lado filosófico, né? Se todos nós vamos morrer, qual a razão de viver? Um lado reflexivo e depois um lado irônico. Finaliza aí o quarto quadrinho com um lado irônico. Temos aqui várias questões, tá? Vou disponibilizar depois para vocês responderem essas questões. A maioria dela é voltada para o Enem, tá? Porque o Enem também gosta bastante dessas questões voltadas para tirinha e quadrinho. Vamos finalizar aí com as charges, tá? Conceito de charge. A palavra charge tem sua origem na língua francesa, charge, e significa carregar, exagerar ou caráter de alguém ou de algo até torná-lo ridículo,
burlesco ou caricatural. Então, vai trazer mais o lado crítico, irônico, caricaturista e tudo mais, tá? Então, sempre vai trazer algo relacionado para o cotidiano. Nunca uma tirinha vai trazer algo para o passado, vai trazer algo para reflexionar o passado, mas sim o presente, algo que está acontecendo economicamente, socialmente, moralmente, né? Então, tudo aí relacionado à nossa vida cotidiana. Aí temos aí um chinês, né, falando. A gente libera uns insumos da vacina, mas antes de tem que apagar a postagem chamada Covid do vírus chinês, deixar de falar mal da bandeira vermelha, parar de ver ameaça comunista em tudo. Então, aí é uma crítica social, né, lá para o início da pandemia e também para os dias atuais, que aí é o governo chinês, né, queria liberar o insumo logo no início da pandemia. Temos mais 3 tirinhas aí para a gente analisar. Na primeira tirinha aí, nós temos um cara digitando, né? Uma briga entre os torcidas organizadas antes do clássico. E depois passa o Smith dando um tapaço nele. Então, aí vai um caso que aconteceu, né, recentemente. A gente está agora em abril, aconteceu lá no finalzinho de março, no Oscar. E aí a gente vê refletindo dentro de uma tirinha, uma charge, né? Não é nem uma tirinha, uma charge. E aí nós temos outra crítica social, todo mundo gritando ladrão, ladrão, sendo que só o homem caiu, né? O juiz não quis dar a falta, e todo mundo chamando ele de ladrão, até o cachorro, por incrível que pareça, enquanto o outro ladrão da vida real está assaltando e ninguém está percebendo. Temos outra aqui também muito pesada, mas vamos ver, né? Vamos ficar. Os humanos são inteligentes. Eu estou com uma vacina contra o coronavírus quase pronta. Aí o repórter vai e pergunta algo relacionado à vacina para o Bolsonaro, né, o nosso presidente, e ele fala: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Aí os alienígenas vai e rebate: engata, ré e some daqui. Então é uma brincadeira, né? Uma tirinha aí de Amarildo, mas que traz uma entonação mais contemporânea. Temos aí outra questão de Enem, tá? Porque também cai bastante Enem. Depois eu vou fazer um videozinho só respondendo essas questões para a gente dar uma base ali do que pode ser questões que caiam no concurso, né? Que caiam uma questão de concurso, que pode ser pegadinha, que não, que poderia ser uma pegadinha nas questões em si. E eu finalizo com a frase de Paulo Freire: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então eu fico aqui. Me despeço de vocês aqui, deixo vocês para continuar a sua trajetória aí nos estudos. Não esqueça de deixar o like e dar compartilhamento nesse vídeo para alguém que vai fazer o concurso que precisa de uma orientação sobre essas questões de interpretação. Até a próxima aula.